Hoje vamos falar sobre o apego. O apego, um sentimento que pode ser até saudável, que existe o apego saudável, o apego em que você sente carinho por uma pessoa e você quer vê-la, você quer ter contato com essa pessoa. Aquela situação em que você acorda de manhã e você quer saber onde está o fulano de tal. Dormiu bem? Está bem? Como está essa pessoa? Esse apego é um apego saudável, um apego onde você se sente bem. E o apego patológico? Para sair do apego afetivo saudável e entrar no patológico é muito fácil, dependendo das relações emocionais que você já teve no passado, dependendo dos seus arquivos, você pode gerar um apego patológico. Vamos entender um pouco mais sobre isso e a aprender a nos cuidar, a nos observar para sairmos do apego patológico e ter relações saudáveis e felizes. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise, juntamente com terapias integradas para tratamentos emocionais, mentais, buscando autoconhecimento e qualidade de vida. O tema de hoje é uma coisa muito comum em ocorrer principalmente em relacionamentos afetivos, que é o apego. E claro que ocorre muito também em relações de tanto de amizade como de familiares, como mãe e filho, pai e filho e parentes de forma geral. Essa questão de que o apego ele é saudável ou não depende da intensidade quando entra o controle. O apego saudável é aquele em que você consegue deixar o outro livre, onde você não tem controle sobre o outro e você aceita não ter controle sobre o outro. Você simplesmente se sente bem em estar com o outro. Como é que se alcança esse apego? Como é que se alcança essa capacidade de se sentir bem com alguém e não ceder a um impulso de controlá-lo, de tê-lo sob seu controle, que é o que acontece muito em relacionamentos tóxicos, que é o que acontece muito em situações em que se falam do fulano é narcisista, o fulano me sufoca, eu não consigo conviver com o fulano, porque o fulano quer me controlar, quer mandar em mim, ele não deixa eu viver a minha vida, e etc. O fulano é ruim por ser assim? Muitas das vezes não. Na realidade, a necessidade de controle, ela se manifesta devido à própria insegurança. Eu me sinto seguro quando controlo. Eu me sinto seguro quando o outro que eu gosto está sob o meu controle. Faz o que eu quero, eu sei onde ele está, eu sei o que ele está fazendo. Se ele fizer algo que eu não goste, eu vou ficar sabendo e eu consigo controlá-lo. Esse apego é patológico. Você já se percebeu? Eu vou falar alguns exemplos sobre isso. Tem um caso, um tempo atrás, de uma avó. A avó estava entrando em pânico, estava entrando em depressão e estava tendo muitos surtos emocionais. Estava bem difícil a situação dessa avó. Por quê? Porque o neto querido, ele tinha chegado a uma certa idade para conseguir fazer a faculdade, conseguiu passar numa faculdade em um estado diferente da onde ela morava, e a família toda feliz, eles tinham condições, conseguiram arrumar um local para esse jovem morar e fazer a faculdade dele. Levaram esse jovem até lá, instalaram ele, conheceram o local, estão mantendo um contato sempre contínuo com esse jovem, e o jovem super feliz, fazendo a faculdade dos sonhos dele. E a família tranquila, com todas as condições necessárias para manter esse jovem nessa faculdade. No começo, a avó ficou feliz pelo sonho do neto, porém entrou em desespero pela distância do neto com ela. E essa pessoa me procurou e praticamente estava em pânico. Ah, o que que eu faço, Paulo? Como é que faz? O fulano, ele está lá longe de mim, eu não consigo viver sem ele, eu preciso trazer ele de volta para ficar perto de mim. Na conversa, alguns pontos que eu coloquei foi o seguinte: você não gosta do seu neto? Mas por quê? Ué, o seu neto está fazendo algo que ele quer? Sim. Ele está feliz? Sim.
Por que você quer estragar o sonho dele? Claro que o tratamento, tudo, teve várias sessões, tudo para ajudar a equilibrar essa pessoa, aprender ela a conseguir soltar pelo bem do outro. Essa avó é uma pessoa ruim que estava nessa situação, que foi necessário tratamento terapêutico para conseguir soltar e parar de fazer pressão, chantagem emocional com esse neto, tipo, eu estou sofrendo muito por sua causa, não sei o que, eu estou ficando doente, o coitado do neto mal conseguia estudar porque estava lá, a cabeça a mil, porque a avó estava doente e ele estava muito feliz com a realização do sonho dele. E a avó ficava lá naquele looping, naquela chantagem emocional. Aí me diz uma coisa, ela é ruim? Não, ela está sofrendo. Claro que felizmente ela procurou ajuda, que deu para regular isso aí, quando houve a compreensão e a assimilação dessa situação, que ela conseguiu soltar o neto pela vida, ou seja, ela amava ele demais, só que criou uma dependência emocional muito grande desse jovem. E essa dependência, ela só se sentia seguro se tinha ele diante dos olhos dela, sobre o controle dela, onde ela pudesse acompanhar o que ele está fazendo, se acordou cedo, se não acordou cedo, se chegou mais tarde, se não chegou, se está estudando ou se está dormindo. Ela quer ter o controle total, porque ela se sente seguro sobre isso. E o problema não era essa relação, o problema é a história dessa pessoa de carência, sensação de abandono, medo de sofrer pela ausência do outro. Aí essa pessoa transfere os sentimentos dela, as dependências dela para esse jovem e busca que a presença dele preencha os medos e as tristezas que ela carrega dentro dela. Então ela desenvolveu um apego patológico. Não é um apego em estilo assim, nossa, o fulano de tal vai me visitar hoje, estou feliz por estar perto dessa pessoa. E quando essa pessoa está longe, vamos nos comunicar, como é que você está? Tá tudo bem? Quando é que você vem aqui de novo? Vai passar o Natal com a gente? Entendeu? São coisas assim que são saudáveis, bom, que é carinho. Agora, quando necessita de controle, em que a pessoa acaba deixando os próprios sentimentos, os próprios desejos atrapalhar a vida do outro para que ela se sinta segura e em paz, é patológico. Esse é um exemplo, no caso, de apegos dentro da família. Mas também tem o apego em relacionamento. O apego saudável no relacionamento, o que é? O companheiro ou a companheira está ali, você gosta de chegar em casa e essa pessoa está lá, conversar com essa pessoa, tem uma rotina juntos, você se acostuma com essa rotina juntos. Quando essa pessoa não está, você sente falta, mas você também não fica desesperado, não sofre, você leva a sua rotina, você se comunica com essa pessoa, você demonstra carinho, quer fazer algo para agradar essa pessoa, fica feliz quando essa pessoa faz algo que te agrade, tem essa troca saudável de conhecimento, de afeição, etc. Agora, quando você põe em prática aquela frase de que ciúmes é sinal de amor, aí o negócio começa a ficar complicado. Se você está com uma pessoa e vive constantemente com medo de ser traído, isso significa que você está com um apego patológico e que você está necessitando de um autocuidado especial. Porque a pessoa transferiu para o outro toda a responsabilidade dele estar bem. Eu estou bem porque o outro está comigo. Se ele não estiver comigo, eu estou infeliz. E juntamente com esse sentimento vem o quê? O medo de perder. Quem que nunca perdeu algo que era importante para si? Todo mundo perde coisas, perde presenças, perde pet, perde amigos. Existem lutos na vida, que todo mundo vai passar por lutos na vida. Sempre tem perdas. E quando o apego é patológico, cria-se uma ligação em que ela desenvolve um desespero com a possibilidade de perder o outro. Sendo dessa forma, ela desenvolve um ciúmes, o doentio dessa pessoa, porque acha que tudo o que vai acontecer pode afastá-la dele. Pessoas assim começam a criar um comportamento que costuma se chamar de comportamento narcisista, que é básico nesse comportamento, aí torna-se um relacionamento abusivo. Essa pessoa começa a afastar desse ente querido as pessoas
que dão rede de apoio a ela. Por quê? Se essa pessoa se sente seguro com outras pessoas, eu perco o poder sobre ela. Então, ele sempre tenta afastar o companheiro ou companheira de familiares, de amigos. Ele tenta manter essa pessoa sempre dependente da opinião dele, da presença dele. E já começa outros jogos, conforme o grau dessa patologia, começa outros graus de assédio, no caso de abusos, em que a pessoa vai se incubando cada vez mais e ficando sob o controle do outro. Aí eu digo, é uma maldade? Não, é uma patologia. Só que esta patologia, ela precisa ser tratada. Se não for tratada, torna-se o relacionamento insuportável. Qual que é o caminho de cura sobre isso? A vítima, no caso, a pessoa que é o alvo desse apego obsessivo, ela tem que aprender a se impor, pôr limites e, além dela se tratar, ela criar, melhorar a sua autoestima, o outro vai ser obrigado a se equilibrar nesses sentimentos. E se ele não conseguir, não estiver conseguindo se equilibrar nesses sentimentos, é necessário que ele também busque ajuda. É daí que vem a famosa terapia de casais. A terapia de casais não é colocar os dois um ao lado do outro e confrontar opiniões. Tem essa etapa? Existe essa etapa. Porém, é necessário que entenda quais são os limites. Quando eu pego um caso desse, um casal, por exemplo, a gente não se entende tal, vou conversar com eles, e percebo que um deles tem esse apego patológico, esta pessoa é necessário que ela faça a terapia individual para trabalhar essa insegurança que gerou essa dependência emocional grave nela. Amar, querer estar com alguém, não é você se sentir dependente desse alguém. Essa que é a diferença de algo mais saudável. É como uma violeta. Quem que nunca ganhou uma violeta toda florida, bonitinha, e todo contente com essas flores bonitas, foi como colocou num cantinho e começou a colocar água todo dia. Em uma semana aquilo morreu. Por quê? Quis cuidar demais e afogou, ou seja, sufocou aquele objeto em que amava. Por isso que é necessário entender e observar, ampliar a consciência para conseguir entender o sentimento do outro e começar a entender a si mesmo. Porque muitas das vezes certos comportamentos não são por maldade ou por controle frio e calculista de um psicopata. A maioria das vezes, na realidade, são por carências e dores dessa pessoa. E tem como auxiliar e resolver. Basta que essa pessoa procure ajuda e comece a entender a si mesma os próprios sentimentos e trabalhá-los. E aí eu pergunto para você, você é apegado de forma saudável com as pessoas à sua volta ou você tem um apego patológico? Comente aí no vídeo. Você percebe que você tem muito apego? Você percebe que quando um filho ou uma pessoa querida está ausente, você começa a ficar inseguro e fica se segurando para não sufocar o outro, para tentar fazer com que ele se obrigue a estar perto de você? Você tem necessidade de controlar, de saber o tempo todo o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, onde o outro está para se sentir seguro? Se você tem esses sentimentos, procure ajuda, porque assimilando esses sentimentos, alcançando a sua segurança, a sua autoestima, além de melhorar as relações com as pessoas à sua volta, você será mais feliz. Pensem nisso. É isso que eu iria passar para vocês hoje. Sigam o canal. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, clique aí no joinha, compartilhe, leve esse vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. E se inscreva no canal, não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.